Bom dia, Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos, que a palavra de Deus esteja com todos. Mais uma vez estou aqui para levar uma palavra edificada, uma palavra abençoada para a sua vida, para a minha vida, né? E para a vida daqueles que estão precisando aí. Assim como eu, assim como você, como todos nós que hoje estamos aí perecendo por uma palavra edificada do Senhor, né? E o Senhor pede para que a gente esteja sempre aí colocando uma palavra para os irmãos, amigos, amados aí. Amém? Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe o joinha, curta o canal. Não esquece de deixar o joinha, porque o joinha ele serve para o YouTube, né? Pegar e estar divulgando esse canal e para estar levando adiante aí essa palavra edificada em nome do Senhor Jesus, tá? Gostaria muito de estar dividindo essa palavra com vocês, onde essa palavra ela fala de um dos maiores perseguidores de Jesus, que foi Saulo, né? Que Deus mudou o nome dele para Paulo. Eu me inspiro muito nele porque Saulo ele foi uma pessoa que ele errou muito, como a gente erra, como eu erro, como você erra, como todos nós erramos, porque a gente não é perfeito. Então Saulo ele errou muito, mas Deus ele olha para aqueles que erram. Deus ele estende a sua misericórdia para aqueles que erram. Então eu me identifico muito com essa palavra de Saulo, me identifico muito com esse apóstolo. Para mim, ele é um dos maiores apóstolos de Cristo. Para mim, eu tenho a convicção que eu acho que grande como ele pode ter sido Pedro, João, mas ele eu acho que para mim foi uns que de apontamento assim, acho que Jesus pegou e falou: não, esse é o que eu quero, esse é o escolhido. Porque Paulo ele levou a palavra de Deus muito além, né? Paulo ele levou a palavra de Deus aos gentios, aos coríntios. Ele não teve medo, né? Tanto que ele morreu enforcado. Ele morreu enforcado, ele sabia que ele ia morrer enforcado por causa da palavra de Deus, mas ele morreu feliz. Ele morreu feliz levando a palavra do Senhor. E ele está lá em cima com o nosso Senhor, né? Está lá no sétimo céu, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o nosso querido Deus. Deixa eu fechar um pouquinho aqui por causa do... porque senão dá muito reflexo aí, fica a imagem não fica muito legal. Aí, para dar uma melhorada. Então eu vou estar deixando essa palavra para vocês, amados, que ela se encontra no livro de Atos. Ele escreveu também o livro de Atos. E ela se encontra no capítulo 9, né, no versículo 15. Mas antes disso, para vocês entenderem a mensagem, eu vou estar lendo assim pedaços para até chegar onde eu quis colocar. Que a palavra de Deus aqui, ela fala o seguinte. Ela fala aqui no versículo 9: a conversão de Saulo no caminho. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu uma carta para Damasco, para as sinagogas, a fim que encontrasse algum daquela seita, quer homens ou quer mulher, conduziste presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Então aqui, amado, a palavra ela é bem clara, bem objetiva. Paulo ele estava seguindo, ele estava indo para Damasco a fim de prender o povo de Deus, né? O povo que falava o nome de Deus, que proclamava o nome de Jesus. Saulo ele queria prender, matar. A Bíblia conta que ele era bárbaro, ele não tinha dó de matar não, ele matava. Até esse dia que ele conheceu Jesus, ele não tinha dó, ele matava sem dó. Então todo mundo tinha medo dele, todo mundo morria de medo dele. Ele era um assassino das pessoas que carregavam o nome de Jesus. Então aí ele estava a caminho quando Jesus veio no resplendor de luz. E ele pegou e ele caiu ao chão com seu cavalo. E a Bíblia conta que Jesus se anunciou para ele. E mais adiante,
ele chegou a Damasco e ele pegou, quando ele levantou, que ele caiu, quando ele levantou, a Bíblia relata que ele não enxergou mais nada. Ele ficou cego. E ele foi para Damasco, chegando em Damasco, ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber, só orando. E aí, quando foi nesse terceiro dia, o nosso Senhor Jesus veio até Ananias. E Ananias, o versículo que eu separei para vocês aqui, que é muito interessante. E Ananias, o Senhor Jesus disse a Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, amados, a palavra, o fundamento dessa palavra aqui, o que eu quero dizer para vocês aqui, é que Paulo, mesmo ele sendo errado, mesmo ele sendo perseguidor de Cristo, matando os filhos de Cristo, né, cometendo atos insanos, né, atos de crueldade contra o povo de Deus, a palavra ela é clara e ela é objetiva. O Senhor nosso Deus falou para Ananias, porque Ananias estava com medo de ir lá. A palavra de Deus falou para Ananias: vai, porque ele para mim vai ser um levador da minha palavra, e ele é um vaso escolhido por mim. Ou seja, eu sou um vaso, amados, vocês é um vaso. Vocês são vasos para Deus, vocês são escolhidos de Deus. Se você chegar para uma pessoa na rua, você chegar para ela e falar assim: olha, Jesus manda te dizer, não temas, eu não sei da sua história, mas não temas, Deus é contigo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, amado. Eu não vou para dizer para vocês que a minha vida é mar de rosas, não. Principalmente a minha vida, porque eu estou levando a palavra de Deus. O intuito do inimigo é ele me desanimar, é ele me desencorajar, para mim não levar adiante a palavra de Deus. O que o inimigo quer é isso, ele não quer que eu prossiga com a palavra de Deus. Então ele luta cada vez mais contra a minha vida. Só que eu tenho um Deus que é um Deus altíssimo. Não é à toa que ele caiu lá de cima. Não foi Deus que caiu lá de cima, foi ele que foi jogado para a terra, porque ele desobedeceu a ordem do Pai. Ele quis ser melhor que o Pai, ele quis assentar-se ao trono do Pai. Então não existe ninguém melhor que Deus. Quem se achar melhor que Deus, coitado dele. Ele se acha hoje, daqui 1 minuto ele pode estar morto. Se ele for rico, poderoso, ele está falido. Então não existe ninguém melhor que Deus, ou maior que Deus. E a soberba do inimigo foi essa: ele querer se achar melhor que Deus. E Deus deu um castigo para ele. Ele para o terço de anjos que ele fez se rebeliar, que são os espíritos malignos que assolam a nossa vida, né, que fica perturbando a vida das pessoas. Então, o que essa palavra aqui fala é isso, é que para Deus, uma pessoa que comete um crime, ela tem valor. Se ela quiser, ela tem valor. Para Deus ela tem valor. Agora, resta saber se ela vai querer se dar esse valor, se ela vai querer se colocar nessa posição que Deus quer. Só que nada é fácil. O reino de Deus é conquistado a forças, é medido a força. Então, isso aqui que eu estou fazendo é um esforço danado. O inimigo luta contra a minha vida. O inimigo ele luta contra o meu trabalho, igual eu fiquei desempregado esses dias. Ele tenta contra a minha vida. Mas eu já sofri acidente 3 vezes, por 3 vezes, antes de eu trazer a palavra. Só que eu entendo hoje que era porque eu tinha um chamado. Eu sofri 3 acidentes, eu saí desses 3 acidentes, graças a Deus, ileso. Eu saí ileso. Então Deus, ele tem um chamado para nossas vidas. Deus, ele ama nós. Nós somos vasos para ele, somos vasos de honra para ele. Então a passagem que eu quero deixar hoje aqui é que é como Paulo, ele maltratava os filhos de Deus. Para Deus ele tinha um valor. E quando Deus manda Ananias ir lá falar com ele, e Ananias tocar no rosto dele, que ele voltou a enxergar, ele entendeu
que o amor de Deus por ele era maior do que as maldades que ele fazia para o mundo. Então essa é a passagem que eu queria deixar para vocês hoje. A gente temos nosso valor. Deus nos ama do jeito que a gente é. Ele deixou os seus ensinamentos para a gente seguir, mas Ele ama nós do jeito que a gente é. Amém? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa o joinha, faça um comentário. Você está me ajudando a crescer esse canal, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem com Deus. Vou estar fazendo a oração e vou estar orando o Pai Nosso para nós, tá ok? Senhor Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, visitar todos aqueles, Pai, que estão se sentindo fracos, se sentindo, Pai, abandonado. Encoraja-los, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa vir, Pai, colocar sobre eles, Pai, a Tua mão. Coloca-nos, Pai, debaixo das Tuas asas, coloca seus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos parentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espírito de morte, da bala perdida do homem sanguinário, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, estar trazendo a paz, saúde e a felicidade em cada casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana.